A Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos. Um certo dia ele ouviu falar de Jesus Cristo. E para ele conhecer Jesus Cristo, ver por onde Jesus Cristo passava, a Bíblia nos diz que Zaqueu vai ter um motivo, vai querer subir na figueira brava, para poder ao menos ver Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, pequeno. Mas eu quero entender, que os irmãos entendam neste momento, que Zaqueu, ele era rico, cobrador de imposto. Mas a Bíblia nos mostra que Zaqueu queria conhecer Jesus Cristo. Mas para ele conhecer Jesus Cristo, ele teve que ter uma iniciativa. Assim são todas aquelas pessoas que querem conhecer Jesus Cristo. Assim como o pastor disse essa noite, algumas pessoas falam que tem Jesus Cristo, mas uma coisa é ter Jesus Cristo, outra coisa é obedecer e caminhar com Jesus Cristo, obedecer os mandamentos. Porque não adianta falar que somente eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus Cristo, mas a pessoa não tem Jesus Cristo, não obedecer os mandamentos do Senhor Deus, que Ele nos ensina para nós entrarmos no céu, não vai adiantar nada. Porque uma coisa é conhecer, outra coisa é saber quem realmente é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E voltando para o texto de Lucas capítulo 19, a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo estava passando por aquele lugar, olhou para cima e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu da figueira. A Bíblia nos diz que Zaqueu aceitou Jesus entrar na casa dele. Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo estava conversando com Zaqueu, muitos que estavam do lado de fora, vendo que Jesus conversava com Zaqueu, alguns falaram assim: Jesus, o vosso mestre come com os pecadores. Algumas pessoas talvez criticam que quando nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas que falharam, talvez pessoas que não conheceram Jesus Cristo. Porque no livro de João, capítulo 3, versículo 16, o versículo nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, Ele morreu por todos. Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, porque se não fosse Jesus Cristo indo até a cruz do Calvário, nós hoje não teríamos esse privilégio de estarmos aqui dentro, para estarmos pedindo Jesus Cristo perdão. Nós não teríamos o privilégio de falar com Deus todos os dias, porque nós sabemos que quando o homem pecou, Deus já tinha um projeto que se o homem falhasse, Ele tinha o seu Filho unigênito. Porque quando o homem falhasse assim: eu vou enviar o meu filho, já que o primeiro homem pecou, eu vou enviar o meu filho. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo, conhece Jesus Cristo, ela tem uma mudança na sua vida. Assim como nós estávamos afastados, estávamos no mundo, nós não conhecíamos Jesus Cristo. Um dia alguém chegou até nós e falou de Jesus Cristo para nós. Talvez um parente seu falou assim: você conhece Jesus Cristo? Você já conhece Jesus Cristo? Mas eu conheço. Mas a partir do momento que você entrou para essa igreja e ouviu a mensagem da cruz, que você ouviu falar de Jesus Cristo, que você sentiu a presença de Deus pela primeira vez, você não queria mais largar a presença de Deus. Ou seja, quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós temos uma transformação. Porque a Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem rico. A Bíblia nos diz que quando Zaqueu olhou para Jesus: mestre, se alguma coisa eu tenho defraudado, restituo quadruplicado. Ou seja, a partir do momento que a pessoa conhece Jesus Cristo, verdadeiramente ela tem que ter uma mudança na sua vida. Ou seja, Jesus Cristo, Ele não quer saber o que você fez lá atrás. Jesus Cristo quer saber se você errou, se você falhou. Ele quer saber a atitude que você tem a partir do momento que você conhece Ele. Porque Zaqueu teve uma mudança na sua vida. Ou seja, meus irmãos, quando nós entendemos que quando nós conhecemos Jesus Cristo, o cristão ele tem que ter uma mudança. Ou seja, se o cristão ele xingava, ele não vai mais xingar. É uma mudança que o cristão tem que ter. O cristão não é somente carregar uma Bíblia de braço no braço. O cristão é obedecer a palavra do Senhor, é obedecer os mandamentos do Senhor. Porque se nós conhecemos a verdade
e não praticamos, a Bíblia nos diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não se pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, mas aquele que ouve a palavra de Deus e a se pratica é semelhante ao outro prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento que a pessoa conhece a palavra, conhece os mandamentos do Senhor, a pessoa não vai voltar para trás, porque a Bíblia nos diz que aquele que conhece a verdade e volta para trás antes que não conhecesse a palavra do Senhor. Porque às vezes nós pregamos a palavra para as pessoas, falam que eu conheço a palavra, mas assim como eu disse anteriormente, que uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é obedecer os mandamentos do Senhor. Porque antes pessoas conheciam, falavam assim, não adulterarás, você não pode roubar, e a pessoa voltou para a prática. Aquela pessoa antes não houvesse conhecido a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus irmãos, se ensina ou não. Ou você segue Deus, ou você segue o diabo. Onde você fica entre meio um muro e outro. Porque no momento do arrebatamento, vamos ver quem vai ficar na terra, vamos ver quem vai subir junto com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele quer tudo que nós fazemos para Jesus Cristo. Nós fazemos com amor e com dedicação. Não é fazer a coisa, Deus vai fazer aquilo lá por causa do presbítero, por causa do pastor, não. Você tem que fazer por causa de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que foi até a cruz do Calvário por você. É assim também como o irmão Kelvin leu sobre Atos 2, que a igreja de Atos, meus irmãos, uma coisa, eles estavam unânimes em oração. Quando às vezes, unânimes quer dizer, eu sei que muitas vezes fazemos campanha de oração.